Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ideia do Reino para o nosso coração. Em continuidade aos vídeos anteriores falando sobre a incrível temática Segredo de Gerações na Igreja, hoje iremos abordar um tópico muito interessante. Iremos falar sobre os conflitos das gerações, ou choque das gerações. Estamos ainda baseados no Salmo 78, versículo 4, o qual diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que assim Ele fez. Antes de começarmos, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Por gentileza, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e não esqueça de comentar. O seu comentário é muito importante. Dê lá o seu hashtag glória a Deus, aleluia, dê o seu louvor a Deus aí. E com certeza vai impactar muita gente para a glória de Deus. Vamos lá, põe seu cinto aí, aperte o acelerador e vamos a fundos aquele tema que é muito importante, de segredo de gerações, e hoje falando sobre os conflitos. Falando sobre os conflitos de gerações ou choque de gerações, nos últimos anos o choque de gerações, que era mais visível apenas no contexto familiar ou no contexto trabalhista, passou a ser um grande quebra-cabeça dos especialistas, pois o embate de gerações não existe somente no contexto familiar ou no ambiente de trabalho, mas também em toda a relação de convivência de pessoas com intervalos de diferentes idades geracional. E isso sim. Isso inclui também a igreja, pois ela também é um grupo social composto por pessoas de diferentes segmentos etários. Sim. De forma organizada e para uma boa compreensão, eu quero dividir as gerações, todas aquelas gerações que nós falamos nos vídeos anteriores, em duas partes, em duas caixas. Nominando-as de primeira caixa, geração dos veteranos. A geração dos veteranos composta dos tradicionais Baby Boomers e geração X. E a segunda caixa é falando sobre a geração dos mais jovens, geração Y, Z e geração Alpha. Com certeza isso vai ajudar em uma boa compreensão deste vídeo, tá bom? Vamos lá. Falando sobre a geração dos veteranos, a Bíblia apresenta os mais idosos como o símbolo da pessoa repleta de sabedoria e do temor de Deus. Ela também revela que em momentos de decisão, em momentos decisivos, o conselho de anciões se reunia para que o melhor caminho fosse procurado e indicado. Há amplo consenso, no pensamento de que quanto mais se vive, mais se acumula experiência. Velhice não é finalização das atividades, de maneira alguma. Tampouco velhice é símbolo de doença, mas uma fase de riqueza e sabedoria armazenada em um arquivo vivo. Oh, glória! É o símbolo de prudência. Na igreja, é a nossa raiz, nossa história, aqueles que prepararam o caminho para chegar até nós. E nos ensinou a dar os primeiros passos como cristão. Como é bom ter os veteranos perto da gente. É ter a história viva andando ao nosso lado. Aproveite o velhinho que está do seu lado. Aquele pastor veterano, ele tem muita experiência, muita história para nos contar. E tem passos importantes que nos ensina a trilhar um caminho de prudência, de sucesso em sabedoria. Então os nossos velhinhos, os nossos veteranos têm muita coisa para nos ensinar. Uma pergunta que eu gostaria que você comentasse aí no nosso comentário. Você já sentou com um pastor veterano, uma pastora veterana, uma irmã do círculo de oração, para você ouvir as experiências que ela tem? Se você já sentou, você gostaria de sentar novamente com eles para ouvi-los? Uma coisa eu quero te perguntar. Você que já sentou com eles, o que você sentiu no seu coração? Como é a sua vida depois do bate-papo com esses velhinhos?
Rapaz, eu sei que você vai adquirir muito conhecimento. Então, por favor, não perca tempo. Se assente com um pastor veterano. Você que pertence a uma igreja tradicional, você tem uma riqueza, uma camada de pastores, de líderes, de irmãs que tem muita história de Deus, muitas manifestações de Deus para nos apresentar. Mas falando sobre a geração dos mais jovens, eita glória! É muito bom falar dos mais jovens, porque os mais jovens, com o olhar retrospectivo, com o olhar lá atrás na história, mostra que uma boa parte das grandes realizações humanas teve pessoas jovens como protagonistas. Sim, atualmente também não é diferente. A juventude é possuidora de grande potencial. Sua personalidade é formada em uma época de avanços tecnológicos constantes. Consegue se dedicar a muitas atividades simultâneas, gostam de desafios, são rápidos, são criativos e usam recursos tecnológicos para criar soluções. Interessante, né? A Bíblia faz muitas referências aos jovens. Uma delas que diz que eles são fortes quando a palavra de Deus é mantida no coração deles e assim podem vencer continuamente o maligno. Isso está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 14, que o jovem já é forte, pois a palavra de Deus está nele e ele já venceu o maligno. Na igreja, rapaz, a igreja se modernizou, se ampliou, que aquilo que entregou nas nossas mãos, com certeza teve um envolvimento muito grande. Nós não tiramos os princípios, mas sim acrescentamos algo muito interessante. Nós usamos a criatividade para modernizar, em um sentido bom, em um sentido bênção para a igreja atual, né? Usamos diversos meios legais baseados na palavra de Deus. Falando sobre os choques das gerações, é natural, é normal o questionamento da nova e a resistência da antiga. Isso é o primeiro ponto que você precisa entender. O primeiro conflito é a questão hierárquica. Sim, a questão da obediência às autoridades, o respeito às autoridades. A geração mais antiga, elas respeitam mais o título, ou seja, respeitam o líder por ele simplesmente exercer a função de pastor. A geração mais nova, não necessariamente por causa do título. Respeitam a liderança só se ele assim conquistar ou mostrar que merece assim o respeito. Pontos a serem observados sobre as gerações. Concernente à geração veterana, é importante honrarmos, isso é um ponto positivo, os nossos líderes pelo que Deus os instituiu, pela sua função, pelo seu cargo, pelo aquilo que ele tem. Mas há sim alguns perigos nisso, em não amarmos como pessoa e auto-elevarmos a um nível subhumano. A tendência também é fazer algo pelo medo, pela obrigação. A tendência também é levar a pessoa ao nível de hipocrisia, a falsidade e a serem traidores. Concernente aos mais novos, tem os seus pontos positivos e também os seus pontos a serem observados. É importante que o líder mostre o seu respeito e conquiste o coração deles. Ou seja, conquiste pelo amor e pelo respeito. É um ponto positivo. Mas o extremo disso, tudo ao extremo é complicado. É rejeitar a autoridade se assim ele não agradar. Por simples motivos fúteis, a pessoa rejeita o líder, né? Por exemplo, ao serem duros por um bem maior. A maioria das pessoas usam critérios muito sugestivos, né? Subjetivos para apertar o líder nessa questão. Então, há pontos a serem observados nesta questão. No próximo vídeo continuaremos a falar sobre os conflitos de gerações. Existem em outras áreas alguns conflitos e estaremos abordando os pontos positivos e os pontos a serem observados. Então, pegue papel e caneta e aguarde, pois Deus tem coisa grande para você. Inscreve no canal, dê o seu like, que Deus te abençoe.